Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Cíntia. Nós vamos falar hoje sobre salário mínimo, né? E mais para frente falaremos sobre cesta básica ainda hoje, né? Então, a gente vai falar sobre os dois temas. Então, vamos lá, vamos começar. Para começar, né, a falar sobre salário mínimo e cesta básica, a gente precisa voltar um pouquinho na história, por isso que eu coloco aqui o histórico, né, de uma pesquisa feita por Josué de Castro chamada As Condições de Vida da Classe Operária no Recife. Josué de Castro, que é esse pesquisador, ele é médico especializado, então ele se especializou em alimentação e nutrição dentro, né, da área da saúde pública, e ele foi fazer um trabalho onde ele investigou 500 famílias lá no Recife. E o que ele percebeu? Um grande problema de desnutrição, né? Uma alimentação que tinha uma má qualidade e má quantidade de nutrientes e má qualidade, então não era uma alimentação diversificada e que encontrou, né, as pessoas com desnutrição por conta de baixos salários. Então, ele acabou publicando esse tipo de pesquisa, e que foi importante para que Getúlio Vargas, que era o presidente da República na época, utilizasse como referência, né, como referencial para instituir aí tanto o valor do salário mínimo, né, instituir a necessidade de um salário mínimo e também da cesta básica. E a partir dos estudos de Josué de Castro, então, ele acabou dividindo o Brasil em algumas áreas, né, em áreas alimentares, mostrando a problemática da desnutrição. Então, área 1 e 2 bastante comprometida com relação à questão da fome, a área 3 também, né, importante ser comentado, né, essa questão da fome. Então a gente consegue perceber a área norte e nordeste com bastante problemas aí de fome, e a área 4 e 5 com problemas de subnutrição. Então ele acabou mostrando que o Brasil, não só a região do norte e nordeste, mas que todo o Brasil ele tinha essa problemática em relação à desnutrição. Sendo assim, baseada nas pesquisas, né, nas pesquisas de Josué de Castro, é que foi então instituída a lei do salário mínimo, né, do salário mínimo necessário e da ração essencial mínima, que nós entendemos hoje como cesta básica. Então, mais para frente falaremos um pouco mais sobre a cesta básica. O salário mínimo, quando foi decretado, isso lá em 1938, então ele estabelecia que salário mínimo é a remuneração devida ao trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, isso, né, essa definição é que consta, inclusive, na nossa legislação, né, na nossa Constituição. Então, em 38 foi definida a necessidade do salário mínimo, foi definido o salário mínimo, e em 40 o Brasil ele foi dividido em 50 sub-regiões, e dessas sub-regiões foram estabelecidos valores de salários mínimos. Então, a gente tinha regiões em que os valores de salários mínimos eram superiores e outros inferiores, tá? Então, eram 14 valores distintos aí de valores de salários mínimos. E quando ele foi realmente instituído, o prazo de vigência para o seu reajuste era em torno aí de 3 anos. Então, o de São Paulo, o primeiro valor de salário mínimo que foi realmente instituído, equivalia, né, 901,78. Isso com relação a valores corrigidos, né, mas que na verdade era o valor de 1943. Bom, depois de 1943, o valor do salário mínimo ele foi sendo reajustado, mas não seguindo, né, o prazo de vigência a cada 3 anos. Em 1957 foi quando nós tivemos o maior valor de salário mínimo já instituído aí na história, então ficou em torno de 1.106,05. E é importante a gente lembrar que essa época
foi muito conhecida, né, pelo aumento do processo de industrialização. Então, foi uma época em que a industrialização no Brasil começou a ser mais efetiva. Então, foi uma época em que começou-se a produzir eletrodomésticos, né? Então, a gente tinha batedeira, liquidificador, épocas que a gente não imaginava ter esses tipos de eletrodomésticos e começou a ser produzido aqui no Brasil. E as famílias brasileiras, né? Então, a partir do momento em que foi instituído um valor de salário mínimo ou salário mínimo, melhorou o poder de compra da população, né? E então, em 57, com o aumento do processo de industrialização, as pessoas passaram a consumir mais esses bens, né? Esses eletrodomésticos, enfim. E aí, e novidades que tinham para a época. E por isso, começou a existir um processo importante de inflação. Então, nós já comentamos as questões de inflação, né? E isso acabou gerando uma diminuição do poder de compra ao longo dos anos. Em 1984, o valor do salário mínimo ele foi unificado, né? Então, até então, a gente tinha aí valores superiores e inferiores aos valores de salários mínimos, mas em 84 é que ele foi unificado em todo o país. Aqui nessa figura, a gente consegue visualizar, né, os menores valores, que estão esse em vermelho, e os maiores valores de salário mínimo, né, que foram instituídos aí na época. O importante, olha que o espaço, né, que tem né, de maior valores e menores valores, né? Então, olha a diferença que a gente encontra. Mas é importante a gente lembrar que por mais que esses menores valores não fossem, né, tão próximos aí dos maiores valores, era importante mencionar que quando eles foram instituídos, eles conseguiam abarcar os custos de vida daquela região. Então, as regiões de Norte e Nordeste tinham valores de salários mínimos menores do que da região Sudeste e Sul, no entanto, arcava com os custos, né? Ele conseguia arcar com o custo de vida das pessoas que moravam no Norte e no Nordeste. Então, por isso que tinha essa diferença. Então, é importante lembrar que ao longo da história foi instituído o valor do salário mínimo, foi importante para melhorar a condição de vida da população, para melhorar o poder de compra da população. Por isso, até então, que em 1957 o processo de industrialização realmente alavancou, deslanchou. Então, nós tínhamos, né, uma população que poderia comprar esses eletrodomésticos, que efetivamente foram comprar e por isso acabou gerando processos inflacionários, né? Começou a gerar inflação. Por conta dessa inflação, né, o valor do salário mínimo, ele veio sofrendo ajustes, mas não na mesma proporção do que era a inflação, né? Então, se o salário mínimo não sofria os reajustes necessários, ele acabava sendo desvalorizado, né? O poder de compra da população com o valor do salário mínimo acabou sendo desvalorizado, acabou sendo diminuído, né? Não tinha o mesmo poder de compra do que antigamente, né? Então, se fosse levar com a inflação e levar 3 anos para fazer o reajuste, é óbvio que a quantidade que poderia ser comprada não era a mesma. Em 1988, como está aqui no nosso slide, a Constituição abarca a importância do valor do salário mínimo. Então, na época, esse salário mínimo ele já era unificado em todo o Brasil e ele tem que atender às necessidades básicas, né? Da mesma forma como foi instituída lá por Getúlio Vargas. Em 1994, nós tivemos o Plano Real, e ele foi importante, então, mais uma vez comentando sobre o Plano Real, porque ele foi definitivo para promover uma estabilidade de preços, né, e uma estabilidade da nossa moeda. E a partir do momento em que foi instituído o Plano Real, é que o salário mínimo, né, a ideia do salário mínimo, ele começou a ser valorizado, né? Então ele acabava sendo reajustado com uma maior frequência, né? Então a cada ano e começou então a melhorar o poder de compra da população. Então foi a partir de 94 quando teve a estabilidade de preços. Essa tabela, ela serve para mostrar o poder de compra da população.
Então, vamos supor, vamos pegar aqui o exemplo da carne. Em 59, lá quando teve o aumento do processo de industrialização, as famílias, né, com o valor do salário mínimo, poderiam comprar 85 quilos de carne. Em 86, lembra que eu falei para vocês que na década de 80 foi um período muito ruim em relação à questão da inflação? Então, permitiu, né, com que as famílias compravam em torno de 25 quilos de carne. Então, olha como o poder de compra diminuiu. Em 95, isso já foi para 21. E aí, depois de 95, né, que já estava instituído o Plano Real, e aí sim começou a melhorar o poder de compra. Então, as pessoas passaram a poder comprar um pouco mais, né? E isso se deu também para o feijão, para o arroz, para o pão, para o leite. Então, a gente consegue perceber nitidamente como, né, houve essa queda do poder de compra, né, como foi importante a gente observar essa queda do poder de compra, principalmente, né, na década de 50, 60, quando expandiu aí a questão da inflação, e na década de 80, quando nós tivemos aí um dos maiores picos inflacionários. Então, como isso realmente acabou diminuindo o poder de compra da população, né? O poder de compra com o valor de um salário mínimo. Hoje, o nosso valor de salário mínimo, ele está em torno não, né? Ele é de R$ 1.100, que foi atualizado em janeiro de 2021. O valor do salário mínimo nosso hoje, ele é atualizado anualmente. Então, todo começo de ano a gente tem a atualização do salário mínimo, né? Então, aqui a gente tem a medida provisória, porque ainda ainda estão em decisão, né? Se vai aumentar um pouquinho mais, R$ 2 que eles falam, né? Ao longo aí dos anos. Bom, e além do valor do salário mínimo nível Brasil, né, em qualquer região do Brasil a gente pode ganhar esse mínimo, alguns estados acabaram também atualizando o valor do salário mínimo para a região, justamente por conta do custo de vida. Então, se a gente levar, né, em consideração São Paulo, o custo de vida de São Paulo ele é maior do que em muitos locais da região Nordeste. Então, é importante que tenham valores específicos, né? Mas aí, esses valores específicos, então, 1.163,55 centavos e 1.183,33 centavos, eles correspondem, né, a valores de salários mínimos destinados a classes específicas. Então, vamos entender. Por exemplo, né, quem recebe 1.163,55 centavos? Então, trabalhadores domésticos, serventes, trabalhadores agropecuários e assim por diante, né? Então, a gente tem várias categorias que acabam tendo, né, que tem que receber esse mínimo desde que eles estejam registrados aí no estado de São Paulo. E existe aqueles que recebem 1.183,33 centavos. Então, administradores agropecuários e florestais, trabalhadores de serviços de higiene e saúde e assim por diante. Então, eles recebem um pouquinho mais, né? E aí, se eles são incluídos dentro dessa categoria, eles podem receber um pouquinho mais do que o valor do salário mínimo. E aqui é só um comparativo, né, gente? Então, principalmente, comparando os 3 últimos anos, então, em janeiro de 2019, nosso salário mínimo ele era 998, janeiro, né, de 2020 passou para ser 1.045 e hoje 1.088, que seria a projeção, mas hoje já houve atualização, então é R$ 1.100. E hoje vocês podem parar, né, e se perguntar, poxa, com R$ 1.100 eu não consigo fazer muita coisa, né? Mas o que é importante a gente lembrar também, né? É isso que eu coloquei aqui. Então, a cada aumento de R$ 1 do valor do salário mínimo, há um impacto sobre o orçamento do Brasil em torno de 315 milhões. Então, imaginem o seguinte, a cada aumento do valor do salário mínimo. Então, a gente começa a pensar, o ano passado era 1.045, então aumentou para 1.100. Esse aumento de 1.045 para 1.100 gerou um impacto importante no orçamento. Por que gera um impacto? Porque nós temos muitas
muitos benefícios que tomam como base o valor do salário mínimo. Então, se aumenta o valor do salário mínimo, vai também acabar aumentando o valor desses benefícios. Então, eu a coloquei aqui, né? A previdência social, então a aposentadoria, abono salarial, seguro-desemprego e assim por diante. Então, nós temos vários benefícios que tomam como base o salário mínimo. Então, se começar a aumentar demais, não tem um orçamento suficiente, né, para que todos né, para que sejam, né, cobertos todos esses quesitos. Então, se gerar um impacto, né? Se tiver um aumento muito grande, o Brasil não vai conseguir pagar todos os aposentados, não vai conseguir pagar o abono salarial, então não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então esse é um grande problema, né? Então se a gente for pensar, por que o valor do salário mínimo não não está dentro do nosso valor de salário que seria o necessário? Porque não dá para a gente calcular, não dá para a gente aumentar, né? De forma tão exponencial aí o salário, justamente porque não vai comportar o orçamento do Brasil, né, para acabar conseguindo pagar todas as outras despesas, né, que cabem ao governo.